Bem-vindo mais uma vez para o nosso canal Palavra e Família. E como de costume, ultimamente, nós temos um convidado todo especial para estar comigo, Davi e Carol. O nosso irmão, amigo, colega, vizinho e tudo mais, Pastor Braulio. Muito bem-vindo para o nosso programa. Eu queria que você falasse sobre o seu trabalho com homens, porque hoje nós queremos trabalhar um assunto bem específico, falando principalmente para a audiência feminina, as esposas que compõem uma grande parte da nossa audiência. O que os homens, os maridos, queriam que as suas esposas soubessem. Mas, primeiro, Pastor Braulio, fale um pouco do seu trabalho e investimento na vida de homens e sua paixão por esse ministério. Bom dia, boa tarde, você que está nos assistindo aí, ou quem sabe boa noite. Homens de oração é algo que surgiu de uma maneira grandiosa na nossa vida. Eu estava acompanhando minha esposa uma vez em 2005 no Congresso das Déboras, e ali surgiu, eu até encontrei um dia desse uma foto minha e do Braulio pequeno, e ali eu vi um grupo chamado Paz de Oração. Conversei com o pastor, ele deixou usar o nome, voltei para a igreja, começamos a trabalhar, mas não andou, não era o tempo de Deus para que acontecesse. Em 2013, novamente participando de um treinamento de homens, essa paixão ela se acendeu, esse objetivo ele se acendeu, principalmente para atender uma necessidade. E a grande pergunta, né, que acontece dentro dos casamentos, dentro das famílias, é o que a esposa ela acaba esperando, ou o que é o Ministério de Homens. Eu brinco que o Ministério de Homens são 3 encontros no mês para a gente queimar a nossa carne, e a gente queima a carne do boi. Então começa por aí. Muito bom. Homem de Oração hoje é um ministério que você tem sido catalisador dessa visão de voltarmos a investir na vida da liderança do lar, que Deus designou o homem como líder do lar, também da igreja, não um tirano, mas um líder bíblico, um líder servo, como também temos desenvolvido em conferências, homens de oração. Braulio, então, o que você diria, qual seria a maior necessidade do homem, do marido, ou vamos colocar dessa forma, o que esses homens gostariam muito que as suas esposas soubessem, mas talvez lhe falte a coragem de chegar e falar para ela? Para o homem é mais fácil ficar calado, não, eu vou levando mesmo, mas o que seria a necessidade maior e como nós, como esposas, poderíamos ajudar então os nossos maridos? Algo muito forte no dia a dia com os homens é que os homens eles precisam de regras. E eles têm dificuldade de falar para as esposas que eles necessitam de regras. Porque quando você olha, por mais dinâmico que seja, por mais corrida que seja a vida do homem, ele gosta de saber os horários que ele tem junto. E a importância da esposa no apoio ao homem se envolver mais e mais na comunhão e principalmente na igreja faz toda a diferença. Eu brinco sempre com as esposas, deixem seu marido ir na reunião de homens. Não bloqueie seu marido, não trave seu marido em casa, incentive ele a ir, porque o homem ele gosta disso, ele precisa disso, ele precisa ser incentivado a se envolver. E o homem que se envolve com a palavra e que vive a palavra, ele traz naturalmente um equilíbrio para o seu lar, para a sua casa, porque a palavra de Deus passa a ser viva na vida dele. Então o homem ele tem dificuldade de compartilhar com a sua esposa que ele tem medo. Existem medos, existem frustrações, existe um temor muito grande que as coisas às vezes não podem não dar certo dentro de um projeto. E aí ele tem dificuldade muitas vezes de passar essa informação para sua esposa por trazer uma fragilidade ou até uma instabilidade dentro de casa. Então é muito importante que a mulher, a companheira, a auxiliadora, ela esteja aberta para ouvir. Não com um ponto ou com uma posição de acusação, mas de motivação. Como nós podemos facilitar para que você possa se envolver mais e desempenhar aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida, que é a vida de servo, que é servir. Legal. Um dos testemunhos que eu mais gosto de ouvir
de uma esposa que vem falar comigo, Davi, o meu marido mudou desde que ele começou a frequentar tal grupo, ler seu livro Homem Nota 10 ou Homens Mais Parecidos com Jesus. Ele é um homem diferente. Ontem à noite eu ministrei para 19, 20 homens de 3 grupos pequenos reunidos e ouvi da diferença que o ministério com homens faz. Eles perderam, entre aspas, uma noite inteira. As esposas, imagino, que não impediram isso e, como você bem colocou, incentivaram isso, porque estão colhendo os frutos. Ainda vamos, em outro programa, tratar de algumas questões bem particulares de como a esposa poderia fazer tudo isso. Mas qual seria, talvez, uma palavra de incentivo a essas mulheres, em termos dos seus maridos, que poderia fazer uma grande diferença de encorajamento? Como elas poderiam ser mais encorajadoras, auxiliadoras idôneas, o termo bíblico quanto a isso? E junto com essa pergunta, só para deixar bem claro, você falou que o homem precisa de uma lista de regras, precisa de regras. Então, eu não quero que as mulheres... então tá aqui as regras, agora você tem que encaixar nisso, porque é muito fácil ouvir o que a gente quer ouvir, né? Não é isso, não é agora eu tenho o direito de fazer lista de regras, pronto, é isso que você quer. Então, explique um pouquinho mais também. O que a gente precisa ter uma visão sistêmica de tudo que acontece, uma visão global. Nós vivemos dentro de uma bolha da sociedade onde o homem não chora, onde o homem ele não tem, se ele expressa muito o seu sentimento, ele é visto de maneira diferente, onde o homem ele tem os seus compromissos e tem que ter profissionais para trazer o sustento para dentro de casa, mas quando você fecha esses pontos, é como se, olha, eu já fiz a minha obrigação, eu estou aqui, eu não trabalho ou eu não tenho mais um tempo para outro desenvolvimento. Quando a gente fala de regras, é algo assim, o homem, ele tem, nós nos reunimos toda segunda-feira, tem igreja que se reúne terça, quarta, quinta, então você sabia que aquele horário está separado para você poder se envolver e se dedicar, a esposa em si, ela não vai marcar uma programação naquele momento. Ao contrário, ela vai chegar e falar assim, olha, hoje é o dia do encontro de homens, como o Davi falou ontem, ele teve com 19. Então, você lembra que você tem encontro hoje? É hoje? Porque se não tiver uma sequência e frequência, se não for semanal, se for quinzenal, se for uma vez por mês, isso realmente vai ficando fora da agenda. E dentro de casa você tem N necessidades. E essas necessidades, elas precisam ser destacadas. Eu brinco sempre com a esposa, quando ela está fazendo lá uma lista de necessidades que tem para dentro de casa, e o homem vai, ele bota o abdômen de ouro e vai empurrando com a barriga, vai deixando de lado. Eu dou sempre aquela dica para ela, fala assim, eu vou chamar um marceneiro para poder ver isso aqui, eu vou chamar alguém para poder prender esse quadro ali. Uma pessoa para prender o quadro ali, não, deixa que eu prendo. Então você vai se envolvendo dentro disso tudo. Mas isso precisa de uma programação clara, a gente tem até tal momento, a gente tem uma agenda e até pela nossa cultura, o brasileiro em si, ele não tem muita agenda. A gente quer se reunir, a gente está junto, você tem agenda na vida profissional, você tem agenda, às vezes, na escola, você segue algo ali, mas quando você traz para a sua família, para a sua vida, para o seu crescimento, você deixa isso de lado. E o homem, ele precisa disso, ele precisa ter essas regras, ele precisa ter esse entendimento. O homem precisa saber que em novembro, Davi vai estar com a gente de novo no 4º Congresso dos Homens de Oração. Então, ele já começa o ano tendo esse entendimento, ele tem aquela data reservada. Não é algo que sai de um momento. Existem improvisos? Eles existem. Mas existe necessidade de ter um planejamento. Então as esposas podem dar grande apoio, incentivando, mas sem ser o que Provérbios descreve como gotejar contínuo, sendo espinho na carne do marido, mas um encorajamento. Você poderia dar uma última palavra, um apelo talvez para as esposas, as mulheres que assistem, de encorajamento para elas, para serem aquela auxiliadora na vida da sua família, do seu marido? Sim, estava complementando, com essa visão. Quando você, homem, passa por todas as tribulações, se os homens estão nos acompanhando, estão nos ouvindo, ele sabe a necessidade dele. E a esposa em si, ela tem um papel fundamental nesse processo. E é um papel que começa no início da Bíblia. Quando nós, em Gênesis 2:18,
quando se fala de uma auxiliadora idônea, de alguém ao lado nessa caminhada, esse é o papel principal. A disposição de estar junto ao seu marido, incentivando e motivando a ação. Você falou de Provérbios, e Provérbios 31, ele tem ali uma relação de ações e de incentivo para a mulher nesse momento. Não vou ler Provérbios 31, porque o nosso tempo aqui não daria, mas Provérbios 31, quando nós falamos da mulher virtuosa, eu vou traçar só alguns pontos. Versículo 11, o marido tem plena confiança nela. Então o marido, ele se sente bem quando ele confia na sua esposa, quando ela traz palavras de motivação. No versículo 12, ela lhe faz bem e não mal. Versículo 23, o marido é respeitado. Versículo 25, veste-se de força, dignidade e ri sem medo do futuro. Vivemos em um mundo, saímos de 2 anos agora, de muito medo do futuro. E o marido, ele tem a necessidade de ouvir da sua esposa. Você consegue. Você vai. Muito bom. A importância por trás de cada grande homem tem uma mulher de oração, uma mulher de encorajamento. E louvo a Deus que Deus me deu isso, você também tem. E fica o desafio, tanto para as mulheres como para os homens, mas nesse programa, principalmente para as mulheres, serem aquela encorajadora, auxiliadora idônea para que faça bem ao seu marido todos os dias da sua vida. Um grande abraço e até a próxima vez.